Olá, tudo bem? Espero que você esteja bem, da onde estiver me assistindo. Eu quero trazer algo para que a gente possa refletir um pouco. Coronavírus, de quem é a culpa? Sempre que surge grandes desgraças em nosso mundo, a humanidade faz essa pergunta: de quem é a culpa? Quem é o responsável por isso? Alguns chegam a perguntar: se Deus é bom, por que permitiu que isso acontecesse? Ao longo da história, muitas calamidades, no caso aqui eu quero incluir pandemias, já alcançou o nosso mundo. Por exemplo, a peste bubônica, conhecida também como peste negra, assolou a Europa no século XIV, matando por volta de 75 milhões de pessoas. Além desta, a varíola atormentou a humanidade por mais de 3.000 anos. Conhecemos também a cólera, que a sua primeira pandemia, a sua primeira epidemia global foi em 1817 e matou centenas de milhares de pessoas. A também conhecida gripe espanhola, que chegou em 1918 a matar cerca de 40 a 50 milhões de pessoas. A história continua e nós chegamos em 2020 e estamos passando por uma grande pandemia. O coronavírus ou o Covid-19 está aí assolando a humanidade e hoje nós fazemos a mesma pergunta que as pessoas no passado fizeram. Quem é o responsável? De quem é a culpa? E eu quero trazer algumas considerações bíblicas. Eu não quero trazer aqui ideias mirabolantes ou pensamentos de quem é o responsável, de quem é a culpa, com base em suposições. Eu quero trazer a consideração bíblica, o que a palavra de Deus nos diz sobre quem é o responsável. Primeiro eu quero destacar que o pecado, ele é o grande responsável por toda a desgraça na humanidade. E eu vou ler para que a gente possa meditar em Romanos, capítulo 5 e o versículo 12 e Romanos 6, 23. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque o salário do pecado é a morte. Então, o que eu quero passar para nós com esses dois versos que eu li? Que o pecado, ele é o causador de todos os males que nós vemos em nosso mundo. O pecado, ele é responsável desde o orgulho que há dentro do nosso coração até as grandes decisões que as autoridades tomam, trazendo prejuízo para a humanidade, desde guerras, fomes, pestes, até mesmo na natureza, como terremotos, maremotos, de tsunamis, furacões. O pecado ele é o responsável número 1 por todas as desgraças que acontecem em nosso mundo. Segundo, Satanás, ele tem uma influência muito poderosa nesse mundo. E ele consegue, com o seu poder e a sua artimanha, arquitetar muitas coisas ruins que prejudicam e fazem a humanidade sofrer. E eu quero ler dois textos, João 14:30 e João 10:10. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. A obra de Satanás neste mundo não é uma obra de oferecer paz, tranquilidade e alívio para a humanidade. A obra de Satanás neste mundo é matar, roubar e destruir. Jesus, ao falar o que está escrito aqui em João, quando ele diz aos seus discípulos, aí vem o príncipe deste mundo, Jesus reconhece Satanás como sendo alguém que tem uma influência neste mundo. E através dessa influência, através do seu poder, ele alcança o coração das pessoas e assim consegue causar desgraça no nosso mundo, no nosso planeta. Terceira coisa que eu quero citar para você. Mateus, capítulo 24, e o versículo 7, a palavra de Deus nos diz: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, terremotos em vários lugares. Algumas outras versões chegam a dizer: haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Então, o que a palavra de Deus está nos falando nesse momento? Está dizendo que próximo à volta de Jesus Cristo,
muitos sinais iriam acontecer. Sinais na natureza, sinais no mundo religioso, sinais no mundo político, no meio das autoridades e até mesmo na humanidade. Então não é de se espantar e nem de se admirar quando nós vemos acontecimentos como esse surgindo. São sinais da volta de Jesus Cristo. E tanto eu como você precisamos estar atentos, porque esses eventos vão acontecer com mais frequência até Jesus voltar. O quarto ponto que eu quero trazer é que o ser humano ele é livre para fazer as suas escolhas e tomar as suas decisões. Mas nós não podemos responsabilizar a Deus quando as consequências das nossas escolhas vêm à tona. Por isso, em Romanos, capítulo 2 e o versículo 6, a palavra de Deus nos diz que retribuirá a cada um segundo a sua obra. O ser humano ele é livre para fazer as suas escolhas, para tomar as suas decisões, mas nós somos escravos das nossas consequências. Por isso, respondendo à pergunta do vídeo, quem é o responsável pelo coronavírus? Quem é o responsável pelo Covid-19? E eu posso afirmar a você que a humanidade é responsável por isso. Nós somos responsáveis pelo mal que existe neste mundo. Agora, a pergunta que fica para nós é: que lição nós podemos tirar desse momento que estamos vivendo? Primeira lição. Em Salmo 144, e o versículo 4, a Bíblia nos diz: o homem é como um sopro, e os seus dias como a sombra que passa. Deus usa eventos como este para que nós possamos pensar em quão breve é a nossa vida, em quão frágil é a nossa existência nessa terra. E o objetivo de Deus é que momentos como esse você possa pensar em como está a sua vida diante de Deus e tomar a decisão de estar próximo de Cristo. Assim como diz Hebreus, capítulo 3 e o versículo 7 a 8. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. E eu quero finalizar lendo o que está em Lucas, capítulo 21, versículo 8, onde a palavra de Deus nos diz qual deve ser a sua e a minha atitude diante de um evento como esse. Ora, ao começar estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Qual deve ser a atitude daqueles que confiam em Deus, daqueles que se dizem cristãos, daqueles que se dizem que querem ir morar no céu? Qual deve ser a atitude em momentos como esse? Nós nos entristecemos pelas vidas que são perdidas, mas ao mesmo tempo nos alegramos por saber que a volta de Cristo está próximo, que a nossa redenção se aproxima. Quando Jesus diz, exultai e erguei a vossa cabeça, Jesus está dizendo, olha, ao verem os últimos acontecimentos nessa terra, não se entristeçam, mas se alegrem por saber que Jesus está às portas, por saber que Jesus está voltando. E Jesus voltando a essa terra significa o fim de todo sofrimento, de toda dor, de toda agonia, de toda desgraça, o fim de toda a pandemia. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Que Deus te abençoe e que essa mensagem possa alcançar o seu coração nesse dia.